1 João capítulo 3. Quando eu leio as Escrituras, lembre-se que essa é não a palavra de homens, mas a palavra inspirada da boca do próprio Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, a fé, a Tua palavra nos diz, a fé é a substância daquilo que se espera. A fé torna presente aquilo que ainda é futuro. A fé confia nas promessas. A fé se apega à Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que agora, ao ouvirmos a Tua palavra pregada, nós a ouçamos com fé. Nós acolhamos no coração as Tuas promessas. Nós confiemos naquilo que o Senhor diz. Que pela fé e pela ação do Teu Espírito, o Senhor nos conceda enxergar a beleza e glória do Teu amor para conosco. E também nos ajude a ver agora aquilo que ainda nós não podemos ver com os nossos olhos. Ajuda-nos a contemplar a esperança que nós temos em Cristo de Te ver face a face. É no nome do Senhor que oramos. Amém. Irmãos, há alguns meses, acredito que foi no mês de maio, o mundo assistiu um evento político muito importante, a coroação do rei Charles. Charles, aos 73 anos, se tornou rei da Inglaterra, do Reino Unido e de mais 14 reinos que compõem a Comunidade das Nações. Charles é o monarca mais velho do qual se tem notícia na história a assumir o trono. 73 anos de idade. Só aos 73 anos ele se tornou rei. E se você já assistiu o noticiário ou já leu qualquer coisa sobre o reinado de Elizabeth, sua mãe, foi um reinado longo e Charles, durante toda a sua vida, como na condição de herdeiro aparente, na condição de primeiro na linha de sucessão, toda a vida de Charles foi moldada por essa preparação para assumir o trono. Ele aprendeu, além de inglês, a sua língua nativa, ele teve de estudar francês, alemão e línguas locais do Reino Unido. Ele participou de inúmeras reuniões, eventos oficiais, assumiu tarefas, deveres. E nos últimos 10 anos, enquanto esperava, de forma um pouco mórbida, enquanto esperava a morte da sua mãe para assumir o trono, Charles já participava de treinamentos, de uma espécie de audiências simuladas com os primeiros ministros para se preparar para os deveres que ele teria como rei. E a pergunta que eu faço, e eu acho que muita gente se faz enquanto olha para a vida desse príncipe que agora se tornou rei, 73 anos esperando esse momento, você talvez se pergunte, será que ele não ficou cansado? Será que ele não ficou entediado? Será que ele não pensou, eu vou arrumar uma coisa melhor para fazer da vida? A pergunta que nós fazemos sobre a vida de Charles é a pergunta que nós precisamos fazer a nós como cristãos. Nós precisamos nos fazer essa pergunta, porque a Bíblia nos diz que como crentes, como cristãos, nós somos herdeiros de um reino, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós estamos nesta vida de preparação para um reino que já é nosso, mas do qual ainda nós não temos a posse definitiva, a posse consumada. Será que nesse tempo em que nós estamos vivendo essa preparação, será que nós não nos cansamos? Será que nós não ficamos abatidos? E será que até mesmo nós não deixamos de desfrutar das bênçãos que nós já temos, porque nos sentimos entristecidos por aquilo que ainda não chegou?
cansados por aquilo que ainda não é nosso. É nosso por direito, mas ainda não por experiência. Essa tensão entre aquilo que já é nosso e aquilo que nós ainda esperamos é a tensão que nós temos aqui no começo do capítulo 3 de 1 João. A maior parte do capítulo 2 de João, o contexto imediatamente anterior à nossa passagem, a maior parte do capítulo 2 é gasta com alertas do apóstolo com relação aos últimos tempos. O apóstolo João diz que nós estamos vivendo na última hora. E o pastor Rodrigo acabou de nos explicar o que isso significa. Significa que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Estes são os últimos dias, e João usa a expressão a última hora para descrever esse período. E João diz, já é a última hora. E por que já é a última hora? Porque nós já estamos vivendo no último estágio da história. Ele diz, vocês precisam estar alertas. Vocês precisam estar atentos aos falsos ensinos, aos falsos mestres, às falsas doutrinas. E ele diz, até mesmo vocês precisam estar alertas ao espírito do anticristo que já está operando. E João termina esse capítulo 2 com um alerta muito solene, com uma mensagem até mesmo sombria, nós podemos dizer. João diz, filhinhos, permaneçam nele, no verso 28, permaneçam nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João descreve a vinda de Cristo como um evento solene e como um evento que exige de nós uma seriedade e até mesmo um santo temor. Ele diz, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E essa é uma maneira muito sóbria e temerosa de pensar sobre a vinda de Cristo. Mas João não quer que nós fiquemos nesse tom tenebroso, por assim dizer. E por isso, logo após dar essa exortação tão séria, tão solene, João resolve levantar uma nota um pouco mais esperançosa. Ele resolve nos falar sobre a vinda de Cristo com um tom um pouco mais de expectativa, de esperança e de confiança. João então transforma o teste de perseverança que ele acabou de dar no capítulo 2 em um encorajamento para nós perseverarmos. Os versos que nós temos diante de nós são esse encorajamento. O encorajamento para que nós, como crentes, perseveremos em fazer a vontade de Deus, em andar no caminho do Senhor. E qual é esse encorajamento que João nos dá? Se nós podemos resumir esses 3 versículos com uma proposição, nós diríamos que o que João quer nos ensinar nessa noite é que a experiência presente do amor de Deus nos prepara como filhos de Deus para a experiência futura de ver a face do Senhor. A nossa experiência presente do amor de Deus prepara os filhos de Deus para a glória de ver a sua face. E nós vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro, nós vamos ver a experiência presente do amor de Deus no versículo 1. Olhe comigo mais uma vez. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João terminou o capítulo 2 nos alertando que é preciso que aquele que vive na justiça é aquele que é nascido de Deus. Veja como ele diz, se sabeis que ele é justo, verso 29, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, é nascido do Pai. E João imediatamente nos chama a elevar os nossos olhos para contemplar esse amor de Deus que nos fez nascer de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É um chamado para nós contemplarmos a beleza do amor de Deus. E sempre que nós vemos algo belo, nós somos desafiados e somos impelidos a chamar outras pessoas para contemplar a beleza, não é verdade?
Alguns meses atrás, nós estávamos, depois de um culto, conversando, um grupo de homens, o pastor e eu e mais algumas outras pessoas conversando, e uma criancinha, uma menininha, chegou até nós e disse: pai, vem ver. O pai dela estava junto: pai, vem ver, pai, vem ver. E ela não disse o que era, ela estava tão empolgada que ela não conseguia dizer o que era. E saiu o pai, e nós fomos atrás, curiosos para ver o que era que ela estava chamando o pai para ver. E era uma pequena Joaninha. E ela tinha achado aquela Joaninha tão linda, e ela queria que todo mundo visse a beleza da Joaninha. E se nós nos empolgamos com a beleza de um inseto tão pequeno, você imagina qual é a empolgação do apóstolo ao dizer: venham ver o amor de Deus, venham contemplar esse amor do Pai, venham meditar nesse amor, venham se deslumbrar com a glória da beleza do amor que o Pai nos tem concedido. João diz que esse é um amor grande. E o que é que torna o amor de Deus grande? Obviamente, se Deus é infinito e imenso, todos os atributos de Deus são marcados por essa grandeza, por essa imensidão. Mas há um detalhe no amor de Deus que faz com que nós experimentemos a grandeza desse amor de forma muito peculiar. O fato de que nós não somos dignos desse amor. O fato de que nós não somos merecedores desse amor. Deus nos ama e nos amou em Cristo. E esse amor que Deus derrama sobre nós não é algo que Deus é obrigado a fazer. Deus não é compelido a nos amar. O amor de Deus não é automático. O amor de Deus não é forçado. Não existe nenhuma necessidade no ser de Deus para que Ele coloque o seu amor em nós. Sim, Deus é amor, a Bíblia diz, o apóstolo João diz. Mas Deus não está obrigado a nos amar. Se Deus nos ama, é porque Ele voluntariamente, por um ato da sua vontade, por um ato da sua livre graça, Deus quis nos amar. Deus quis colocar o seu amor em nós. Ele se dispôs a nos fazer o bem, mesmo nós não merecendo. O que nós merecíamos de Deus era a sua ira, a sua fúria, o seu castigo, o seu juízo e a sua condenação. Mas Deus, na sua imensa graça, quis nos amar. E é por isso que João está deslumbrado e diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É um amor livre, gracioso, benevolente, espontâneo, não compelido, não obrigatório, não forçado. E é esse amor que Deus nos concedeu e colocou sobre nós. O puritano Thomas Watson escreveu certa vez que seria já algo muito grandioso Deus pegar um punhado de areia, um punhado de pó e fazer desse punhado de pó uma estrela. Deus criou assim as estrelas do nada. Ele fez a imensidão do universo. E isso já seria algo grandioso. Mas Thomas Watson diz: é muito mais grandioso meditar no fato de que Deus tomou um punhado de pó e de pecado e fez desse punhado de pó e pecado herdeiros, filhos, parte da sua família. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Há um outro aspecto desse amor que também nos chama a atenção. É um amor trinitário. É um amor que começa no Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É curioso, irmãos, e de certa forma triste, que quando nós falamos do amor de Deus, nós muitas vezes parece que restringimos esse amor à pessoa de Cristo. Às vezes nós pensamos no amor de Deus e nós pensamos no Pai irado, no Pai cheio de fúria e condenação, e o Filho se interpõe entre nós e o Pai, ele se coloca no meio, e é o amor do Filho que impede o Pai de nos destruir. E é verdade que o Filho nos ama, é verdade que Cristo nos ama. A Bíblia nos diz inúmeras vezes que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Bíblia nos diz que Ele, o Filho de Deus, é aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Mas apesar de a Bíblia falar tantas vezes do amor do Filho, mais frequentemente, quando a Bíblia fala do amor de Deus, ela foca no amor do Pai. Porque o
O Pai é a fonte desse amor que salva. O apóstolo João, no seu evangelho, diz: vede que grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quem é que amou o mundo? Qual é a pessoa divina que amou o mundo e deu o seu Filho? É o Pai. Quando nós ouvimos a bênção apostólica, nós ouvimos o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, é no Pai que nós vemos a fonte desse amor. E quando nós pensamos no amor de Deus, o nosso pensamento deve ser voltado para o Pai como a fonte desse amor. E o Pai nos ama, e porque o Pai nos ama, pelo Filho, no Espírito Santo, nós recebemos a maravilha desse amor. É um amor que se inicia no Pai, através do Filho, pelo Espírito. O Pai nos ama e nos elege, o Filho nos ama e se entrega por nós, o Espírito nos ama e nos traz para essa comunhão de amor, porque Ele é o Espírito da adoção. Esse é o grande amor que João nos chama a contemplar. E esse é o amor que, como cristãos, nós já experimentamos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Mas João quer nos dar uma prova desse amor de Deus. E se eu lhe perguntasse, onde está a grande prova do amor de Deus? Se seu filho lhe pergunta: pai, qual é a grande prova do amor de Deus? A resposta que João dá é: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Onde está a maior prova desse amor divino? Está na adoção de filhos. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que é adoção? O que é a doutrina bíblica da adoção, irmãos? O nosso catecismo, o breve catecismo de Westminster, nos diz que a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual nós somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos um direito a todos os privilégios de sermos filhos. Há então dois aspectos na doutrina da adoção. Há dois aspectos nesse ato de adoção. O primeiro aspecto é o aspecto legal. A adoção começa na corte de justiça. A adoção começa quando o pai coloca sobre nós o nome de filhos. Mas a adoção termina na casa. Ela começa na corte de justiça e termina no lar, quando o pai recebe os filhos na sua mesa. Quando o pai recebe os filhos na comunhão. Acredito que muitos dos irmãos saibam que eu e minha esposa, há quase um ano, adotamos o nosso filho. E é claro que um dos aspectos mais importantes de todo esse processo foi quando o juiz deu a sentença de adoção e disse: esse menino agora se chama Lucas Oliveira Pimentel. O nosso nome está colocado nele. Ele agora tem o nome da família. E esse é o aspecto legal. Mas eu tenho certeza que se eu chegasse hoje à noite e falasse com vocês e vocês me perguntassem: Vinícius, cadê Lucas? E eu tirasse a certidão de nascimento dele e dissesse: aqui está. Obviamente isso não faria nenhum de vocês feliz, vocês não ficariam satisfeitos, porque o aspecto legal não completa a adoção, mas é o trazer o nosso filho nos braços, é o ele assentar-se à nossa mesa, é o participar da vida da família, é isso que completa a adoção. E é isso que nós temos como filhos de Deus. Tendo sido adotados pelo Senhor, nós recebemos o nome da família de Deus. Nós somos chamados de filhos. Mas não apenas isso, não fica na nossa nova certidão de nascimento. Nós somos trazidos para íntima comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito. Nós somos trazidos para dentro da casa e somos parte desse lar, parte dessa família, e o Senhor nos trata como filhos. E ao nos tratar como filhos, nós recebemos essa íntima comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desfrutamos da bênção da presença de Deus na nossa vida. Desfrutamos da bênção de termos o amor do Pai derramado sobre nós, de sermos alvo do cuidado de Deus e até mesmo da sua disciplina. Isso é parte das bênçãos de sermos filhos do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E para não restar nenhuma dúvida, João diz, e de fato somos filhos de Deus. Não é uma metáfora, não é uma ficção, é uma realidade. É isso que nós somos, essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. João termina esse ensino sobre a experiência presente do amor de Deus, nos lembrando que essa identidade também muda a nossa lealdade. Veja como ele termina o verso 1. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Essa adoção que implica uma íntima comunhão com a nossa nova família, também implica uma ruptura com a nossa antiga comunidade. João diz, vocês eram do mundo, vocês pertenciam ao mundo, vocês tinham comunhão com o mundo, esse era o ambiente de vocês, o ar que vocês respiravam. Mas agora o mundo não conhece mais vocês. Vocês se tornaram estranhos para o mundo. Vocês se tornaram um enigma para o mundo não os compreende mais. E essa é uma marca dos filhos de Deus. Há uma separação e um estranhamento entre nós e o mundo. Cristão, irmãos em Cristo, essa é a sua presente experiência. Se você é um filho de Deus, você tem o amor do Pai derramado no seu coração. Você tem o amor do Pai derramado no seu coração. E talvez no meio dos sofrimentos da vida, das angústias, dos fracassos, das derrotas, das complicações, dos sofrimentos, você se pergunte, será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus me ama? Se as minhas orações não parecem atendidas, se aquilo que eu tanto peço ao Senhor parece não chegar. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito, diz, não olhe para essas coisas secundárias. Você quer saber se Deus ama você? Olhe para o nome que Ele lhe dá. Olhe para o amor que Ele derrama no seu coração. Olhe para os privilégios de filho que você tem. É aí que você vê a prova do amor de Deus. Talvez você esteja vivendo as consequências de um pecado que cometeu. Talvez você esteja até mesmo debaixo de disciplina. Talvez você esteja sofrendo as consequências dos seus próprios erros. E talvez você se pergunte, onde está o amor do Pai? O autor de Hebreus diz, a disciplina é a prova desse amor para você. O fato de Deus esconder o rosto de você é prova do amor dele. Porque o Pai castiga os filhos, Ele disciplina a quem Ele ama. Se vocês não fossem disciplinados pelo Senhor, vocês não seriam filhos e sim bastardos. Então até mesmo na nossa disciplina, nas dores e nos sofrimentos da vida, nós somos lembrados, Ele me ama. Talvez você esteja aqui nessa noite e diga, mas eu não conheço nada desse amor. Eu não conheço a Jesus Cristo. Eu não conheço esse amor que me torna filho. A Bíblia diz que existe um único caminho para alguém se tornar filho de Deus. O próprio apóstolo João, no seu evangelho, diz que nós não somos filhos de Deus pela carne, nem pelo sangue. Não é porque você é filho de alguém que crê que você também é nascido de novo. Não é porque você tem dinheiro que você é filho. Não é por nenhuma razão externa. Mas ele diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É pela fé em Cristo que nós nos tornamos filhos. Crianças, vocês que estão aqui, trazidas pelos seus pais, vocês que foram batizados, o Senhor colocou o nome dele sobre vocês. Vocês recebem o sinal de tudo isso que nós estamos falando. O sinal de que o Pai fez promessas a vocês, o sinal de que vocês pertencem ao Pai. Mas vocês precisam de coração receber a Cristo como Salvador. Vocês precisam confiar em Jesus. Vocês precisam abraçar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A fé do Pai de vocês trouxe vocês até certo ponto à casa de Deus.
mas vocês precisam ter fé pessoal no Senhor. Vocês precisam ter fé de coração no Senhor para serem alvo desse amor também. O apóstolo João nos diz que essa é uma realidade presente, um privilégio que nós já temos. E nós não precisamos esperar para experimentar esse amor, ele já é nosso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Mas depois de falar desse privilégio presente, dessa experiência do amor de Deus, João agora volta a nossa atenção para o futuro. Ele nos chama a colocar os nossos olhos agora para frente. E ele agora fala sobre a expectativa da visão de Deus. Versículos 2 e 3. Olhe comigo para o início do verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja que o contraste entre o presente e o futuro. Agora, o que é que nós somos? Filhos de Deus. E o futuro? João diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É como se João estivesse dizendo assim, você está ouvindo tudo o que eu falei? Você está vendo a maravilha do amor de Deus? Isso é só o começo. Isso é só a ponta do iceberg. Isso é só a entrada. Isso é só o primeiro passo do menu. Há muito mais que nós ainda vamos experimentar. E é tão glorioso, tão maravilhoso, que nós ainda nem entendemos muito bem o que é. Algumas coisas nós podemos descrever, mas muita coisa permanece ainda para ser revelada, ainda para ser manifestada. E o que é isso que nós esperamos? Qual é essa expectativa que nós temos? João descreve essa nossa esperança com 3 ideias. Eu quero dividir aqui. João nos ensina no verso 2 que nós estamos esperando pela consumação. Nós estamos esperando pela consumação. Veja que ele diz, sabemos que quando ele se manifestar. João está falando, obviamente, da volta, da segunda vinda de Jesus Cristo. Irmãos, esse é um item essencial da nossa fé. Esse é um artigo essencial da doutrina cristã. Nós, como cristãos, confessamos que Jesus é o eterno Filho de Deus que se fez carne, que se tornou homem, que viveu uma vida perfeita de conformidade com a lei de Deus, que no devido tempo ele foi traído e entregue às autoridades romanas e judaicas e foi morto sob o poder de Pôncio Pilatos. É um artigo essencial da nossa fé que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados numa cruz, que ele foi sepultado, que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, que ele subiu aos céus, que ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E assim como todas essas coisas são essenciais à nossa fé, também é essencial à nossa fé a verdade de que Cristo há de vir uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Quando João nos diz aqui, quando ele se manifestar, ele está nos lembrando da segunda vinda de Cristo, da volta corporal do Senhor. Assim como ele subiu no corpo, ele voltará no corpo. Assim como ele subiu como homem, ele voltará como Deus homem. E quando ele se manifestar, esse será um dia de consumação para nós. Esse será um dia em que ele vai pôr fim à presente realidade, ao presente tempo. E quando esse dia da consumação chegar, Cristo vai destruir cabalmente os seus inimigos. E a Bíblia diz, ele vai tomar vingança. Esse será um dia de resgate para nós e de destruição para os ímpios. É por isso, irmãos, que como cristãos, nós devemos sim ter um temor reverencial e santo por esse dia, mas nós não devemos ter medo da volta de Cristo, porque não é para nós um dia de terror, mas um dia de vitória. Não é para nós um dia de destruição nem de dúvida, mas um dia de certeza, de confirmação, de resgate. É o dia da nossa vindicação. É o dia em que Cristo, com glória, vai nos declarar que nós de fato somos seus e de que nós de fato temos uma herança preparada para nós.
é o dia em que nós ouviremos da sua boca: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É um dia de consumação, de resgate, de vindicação, de confirmação. A consumação de todas as coisas será um dia glorioso para a Igreja de Cristo. Mas João nos diz que não é apenas um dia de consumação, mas é também um dia de conformação. Veja o que ele diz: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Aqui está o que nós conhecemos como a doutrina bíblica da glorificação. Glorificação. E o que será essa glorificação? A imagem de Deus será plenamente restaurada em nós. Toda mancha que o pecado trouxe, toda corrupção e condenação trazidas pela presença do pecado, pela introdução do pecado no mundo, será removida. E nós voltaremos ao estado de Adão e Eva antes da queda. Mas isso não é tudo. Nós seremos ainda melhores do que Adão e Eva no Éden. Porque no Éden, Adão e Eva foram criados em santidade, em justiça, em conhecimento, mas foram criados com a possibilidade de cair, com a possibilidade de pecar. Mas no dia da nossa glorificação, nós estaremos acima da possibilidade de queda, acima da possibilidade de cair em pecado novamente. O nosso arbítrio será perfeito e imutavelmente livre para fazer somente aquilo que é bom, para fazer somente aquilo que agrada a Deus. Irmãos, que expectativa gloriosa, que promessa maravilhosa. Um mundo em que nós não teremos mais a vergonha de ter pecado, em que nós não teremos mais a inclinação para fazer o mal, em que nós não teremos mais tentações, nem fora de nós, nem dentro de nós. Não teremos mais fraquezas, nem fracassos, nem pecado. Nós seremos semelhantes a Ele. Não teremos mais dúvidas, não sofreremos mais ataques de Satanás, não lidaremos mais com as seduções do mundo, não teremos de sofrer com as cobiças e a concupiscência que existe dentro de nós. Não teremos nenhuma luta mais a travar contra o pecado remanescente. Tudo isso terá ficado para trás. É um dia de conformação. Nossa imagem perfeitamente conformada à imagem do Senhor. Que bênção e que expectativa. E que glória esperar por esse descanso. Mas João nos diz que é mais ainda do que isso. É mais do que consumação. É mais do que conformação. Nós esperamos por um dia de contemplação. Veja como o verso 2 termina. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Os antigos teólogos chamam essa verdade da visão beatífica. A bendita visão que nos torna bem-aventurados. E o que é essa visão beatífica? O que significa vê-lo como ele é? O que significa ver a Deus face a face? A resposta é que há muito que nós não sabemos. A resposta é que há muito mistério em torno disso, porque é algo tão glorioso que não pode ser descrito numa linguagem que se adeque ao nosso presente estado de pecado e imperfeição. Nós sabemos que Deus é Espírito e que Deus não pode ser visto por olhos carnais. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que essa é a esperança de todo crente em todas as eras. O salmista diz: eu na minha carne verei a Deus. Os homens de Deus do Antigo Testamento tinham essa expectativa, contemplar a beleza do Senhor no seu santo templo. O Senhor Jesus nas bem-aventuranças nos encheu dessa expectativa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o apóstolo João apenas confirma essa longa cadeia de verdades e de esperança que os homens de Deus têm tido ao longo dos séculos. E ele diz: nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Nós veremos a Deus, irmãos. Nós veremos a Deus, o Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Nós veremos a Deus. João, Pedro e Tiago tiveram um gostinho, um antegozo dessa experiência, quando Jesus os levou ao Monte da Transfiguração. As suas vestes foram transformadas e eles viram o Senhor num resplendor tão maravilhoso que eles não queriam mais descer dali. Façamos tendas, Senhor, disse Pedro. Não era ainda o tempo de ficar naquela presença. Não era o tempo ainda de experimentar aquela contemplação por toda a eternidade. Mas João, que viu isso, agora nos declara: essa é a esperança de todos nós. Ver a glória do Senhor. Ver a glória do Senhor. Nós veremos o Pai por meio do Filho, pelo Espírito Santo. Uma perfeição de conhecimento, é isso que essa visão de Deus significa. Não que nós vamos compreender a Deus inteiramente, porque Deus é infinito e, portanto, incompreensível. Mas nós teremos uma perfeição de conhecimento de Deus. Um conhecimento sem defeitos do Senhor. Mas não apenas uma perfeição de conhecimento, também uma perfeição de amor. Nós teremos um amor por Deus também sem defeitos. Um amor sem barreiras, um amor sem imperfeições, sem quebras, sem divisões, um amor íntegro e indivisível para com Deus. Nós também teremos uma plenitude de alegria na presença do nosso Deus triuno. É isso que significa essa visão, no mínimo, que nós teremos uma perfeição de conhecimento, de amor e de alegria na presença do Deus trino. Irmãos, que expectativa, a expectativa do povo de Deus. Que esperança é a esperança do povo de Deus. A esperança de que, quando Cristo voltar, nós nos tornaremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Se você pudesse, depois de ler esse texto e meditar nele, você não sairia correndo para apressar esse dia. Você não diria: ora vem, Senhor, apressa a tua vinda. Sim, nós devemos orar: Maranata, vem, Senhor. Mas João tem uma aplicação que ele quer fazer para todos nós quando nós lemos esse texto. Ele diz no verso 3, qual é o uso que nós devemos fazer dessa esperança e dessa verdade. Ele diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Você tem esperança de ver a Deus face a face? Então você agora procura viver uma vida de pureza. Esse Deus que é santíssimo, infinito na sua perfeição e justiça e pureza moral. Se você tem a expectativa de ver esse Deus face a face, que tipo de vida você deve viver agora? O apóstolo João diz: você se purifica. Você se purifica, porque Ele é puro. É o mesmo par de ideias que o próprio Jesus nos apresentou na bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Qual é o nosso dever agora, enquanto esperamos pela segunda vinda? É viver uma vida livre de hipocrisia, uma vida de integridade, uma vida livre de contaminação, uma vida livre de impureza e de pecado. Esse é o nosso dever agora, nos purificar de toda contaminação e hipocrisia. O que João está nos dizendo aqui é que a nossa esperança quanto ao futuro muda dramaticamente o nosso presente. Que não é porque nós esperamos esse futuro glorioso de ver a Deus face a face que nós agora nos sentamos e ficamos inativos. Muito pelo contrário, porque nós temos essa sede pela glória futura. O nosso presente é transformado. O nosso presente é um presente em que nós nos engajamos na guerra contra o pecado, até o dia em que essa guerra terá o seu fim. Enquanto esse fim não chega, é nosso dever guerrear. É nosso dever lutar para mortificar os feitos do corpo. É nosso dever lutar para viver uma vida santa diante de Deus. Irmãos, o que essa passagem nos desafia a fazer
Em tantas palavras, é meditar no amor de Deus, o amor presente que nós já desfrutamos, mas também meditar na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Meditar nessa esperança que nós temos de um futuro de conformação à imagem do Senhor e de contemplação da glória de Deus. E porque nós temos essa esperança, esse texto nos desafia a treinar os nossos olhos espirituais, a treinar através da fé, da meditação, da oração, do culto, da adoração, treinar o nosso apetite espiritual para esse dia que nós aguardamos. Preparar os olhos da nossa fé para o dia em que a nossa fé se tornará visão. Nós não fazemos imagens do Senhor. Nós não usamos imagens de Cristo, nem no nosso culto, nem em qualquer outro momento da nossa vida. Nós não usamos imagens de Deus, porque nós não queremos antecipar inapropriadamente esse dia. Haverá um dia em que nós o veremos como Ele é. E nesse dia nós teremos a imagem de Cristo diante dos nossos olhos. E nós seremos a imagem de Cristo, porque teremos sido transformados e glorificados. Não é agora o momento de ver, agora é o momento de crer e de nos purificar e de andar de conformidade com a sua palavra. Igreja do Senhor, todos nós que estamos em Cristo somos herdeiros de uma coroa muito melhor, muito mais gloriosa do que a pesada coroa que Charles recebeu alguns meses atrás. E se ele se preparou durante 73 anos para o dia da sua coroação, muito mais nós devemos nos preparar para o grande dia em que nós receberemos de Cristo, das mãos do nosso Senhor, a nossa coroa. Enquanto nós aguardamos esse dia, o nosso dever é nos preparar, o nosso dever é perseverar, é nos purificar. Isso não é ruim. Porque enquanto nós esperamos e nos preparamos e perseveramos, nós já temos a presente experiência do amor de Deus. Nós já temos privilégios que excedem tudo aquilo que o mundo pode oferecer a qualquer um de nós. E por isso, agora o que nós precisamos fazer é buscar ser mais e mais puros, como Deus é puro. Essa é a mensagem da palavra de Deus para nós hoje. A experiência presente do amor de Deus prepara os filhos de Deus para a glória de ver a sua face. Não fique cansado de perseverar. Não fique cansado de esperar. Continue firme caminhando de acordo com a vontade de Deus. Enraize a sua vida de obediência no amor a Deus. Não tente obedecer a Deus pelas suas próprias forças, mas obedeça a Deus por causa do amor que tem sido derramado no seu coração. Erga os seus olhos para a esperança celestial. Erga os seus olhos para a esperança do céu. Tudo o que Cristo conquistou na cruz, tudo que Cristo conquistou por sua obra, já é nosso, já é nossa herança. E naquele dia nós veremos a beleza de Deus na face de Cristo. E ao contemplar a beleza do nosso Senhor, nós nos tornaremos iguais a Ele. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, que bendita esperança nós temos de contemplar a Tua face. Que bendita expectativa nós temos do dia do nosso resgate, do dia da nossa vitória final. Ajuda-nos, ó Senhor, enquanto esperamos esse dia chegar. Ajuda-nos a viver vidas de pureza. Ajuda-nos a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar das concupiscências, das impurezas e a nos tornarmos mais e mais semelhantes a Cristo. E enquanto perseveramos, Senhor, nós oramos com fé. Maranata, vem, Senhor Jesus. É no Teu nome que oramos, ó Filho de Deus. Amém.
Obrigado, irmão.